bem-vindos a mais um Globalcast. Essa é a nossa conferência de liderança global das Lagoinhas. Meu nome é Roane Belo, eu sou pastora responsável pelo Ministério Global das Mulheres. E é com grande alegria que eu tenho aqui a nossa convidada, querida pastora Viviane Martinello. Obrigada, Obrigada Roane. por estar aqui com a gente. A honra é minha de estar aqui, Amém. Presente precioso. Amém, que delícia. Nós tivemos agora à tarde um momento maravilhoso com a pastora Vivi e foi realmente um romper de Deus ali, né? Tantas líderes, tantas pastoras. E, pastora Vivi, eu queria que você falasse para as nossas mulheres, né, que estão nos assistindo aqui, que às vezes têm a vontade de servir no ministério, mas não sabem como fazer, como descobrir o dom delas, como que elas podem, não sei, às vezes tentar, como é que elas podem mergulhar nessa parte ministerial, né, nesse universo que é o feminino, né? Eu digo que tudo começa com o nosso relacionamento com Deus, né? Deus vai nos direcionando de uma forma tão linda. O ministério de uma mulher começa dentro da casa dela, né? Quando ela enxerga aquela casa com um pequeno rebanho, os filhos, né? A submissão ao marido, aquele casamento, né? Orquestrado pelo céu. Uma casa bem fundamentada é um prenúncio, né? É uma ponte para um chamado e um ministério, né? Calibrado pelo Espírito Santo. Amém. Eu lembro que quando aconteceu comigo, eu pastoreava com o meu pequeno rebanho, cuidava do meu lar, que era, né? Sempre foi um pedaço do céu. Mas ali mesmo, quando construindo meu relacionamento com o Senhor nas madrugadas, em oração, o Senhor foi colocando no meu coração o chamado para as mulheres. Uau. Então isso, não só no meu coração, mas muitas mulheres talvez estejam assistindo, podem se identificar com isso, porque já queima dentro do coração delas um discipulado. Né? Então comece com o pouco que tem nas mãos. Né? Eu sempre digo, se a gente for fiel no pouco que está na nossa mão, o Senhor nos coloca no muito. Ele nos testa, né? Nas pequenas tarefas, nas coisas pequenas. Eu acho que a gente começa ali, é no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Amém, na fidelidade do dia a dia, né? Quando foi assim para você um momento que você olhou e falou assim, uau, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer a diferença? Sim, eu me converti e eu fui assim, eu digo assaltada, né? Por uma fome e sede de Deus, assim, era insaciável. A oração, eu estava assim em busca e eu falei, não vou buscar sozinha. Eu tinha 3 amigas e convidei elas para orar. Vamos orar uma vez por semana juntas? Ai, que lindo. E aí essa oração começou a crescer de uma forma tão grande. E ali Deus começou a profetizar, assim, através, né, delas, coisas que Deus iria fazer nos próximos anos, coisas que a gente tem vivido hoje. Uau. E ali começou, sabe? E aí eu fui diretamente chamada por Deus para ministrar as prostitutas. Eu ministrei 7 anos num prostíbulo. Gente. Numa zona de prostituição, a gente construiu uma igreja dentro da zona de prostituição. Meu Deus, que lindo. Então, assim, a construção do meu chamado, até eu perder a vergonha de ministrar, sabe? Foi num lugar muito improvável. E muitas prostitutas foram a Jesus, casamos de branco algumas. Ai, que lindo. Lindo, assim. Tínhamos também uma igreja dentro da favela e dentro do presídio. Porque, de certa forma, uma coisa vai chamando a outra, né? A gente ficou muito tempo servindo essas pessoas e aprendendo muito, né, com os pobres, com aqueles que necessitam. E desde alimento espiritual, alimento físico, escola, roupa. Foi anos da nossa vida dedicados ao presídio. Eu lembro que no presídio eu ia toda sexta-feira na ala feminina, toda sexta-feira às 14h. Então eu aprendi a discipular mulheres, né? Expulsar demônios, a aconselhar, a curar feridas emocionais ali. Foi o meu grande lugar de treinamento, sabe? Hoje nós temos um grupo lá na igreja que vai aos presídios, nós temos pessoas que vão às zonas de prostituição, pessoas que vão nos bairros carentes, porque eu aprendi que por um tempo eu fui flecha, hoje eu sou arco, né? Amém. Hoje eu envio as flechas. Amém. Mas foi ali, Deus foi assim, movendo, e a reunião que eram de 4, hoje tem 3.500 pessoas. Uau, nas quintas-feiras. Que lindo. Deus tem feito coisas lindas. Que lindo. Assim, você não imagina o que Deus pode fazer. É verdade. Com aquele pouco que a gente entrega. A Bíblia mesmo diz, né? Não desprezem os pequenos começos, porque Deus se alegra em ver a obra começar. Amém. Coisas genuínas, sabe? Que fluem do coração de Deus. Elas ganham proporções gigantescas que a gente não imagina. A gente vê aqui, né? Sim. Que Deus tem feito. Começou tão genuíno, tão...
eu vejo assim, através do seu testemunho, a fidelidade, a sua fidelidade naquilo que foi pequeno e a sua perseverança, né, de estar ali toda sexta-feira, 2 horas da tarde. Era o que você podia fazer, é o que estava em suas mãos. Exato. E você foi e fez. Então, mulher, olhe para suas mãos aí, o que Deus tem dado para você, o que Deus tem colocado nas suas mãos. Às vezes para você hoje é algo pequeno, mas daqui a pouco vai começar a ficar grande. Vai ecoar aí, né? Às vezes hoje é cuidar dos seus pequenos dentro de casa. Às vezes você fala assim, eu só fico aqui como dona de casa, cuidando dos filhos pequenos. Num serviço, às vezes, mulheres falam, às vezes, um serviço ingrato, né? Exato. Eu sou o quê? Eu tenho até vergonha de falar que eu sou dona de casa. Não. Que você mude a sua atitude aí, a sua perspectiva, seu pensamento. Eu sempre digo que nossa casa é um altar de adoração a Deus. Sim. Sabe? Quando a gente cultiva a nossa casa, cultivo fala de culto, de cultuar. Então, quando a gente cultiva o nosso casamento, sai para jantar com o nosso marido, né? Cultiva o relacionamento a dois, investe nisso. Sim. Quando a gente investe na nossa maternidade, troca a fralda de uma criança, quando no final do dia a criança está de banho tomado, alimentada, fralda trocada, vitória. É um culto de adoração a Deus, Amém, né? Então, a nossa casa é esse lugar. Então, às vezes as pessoas desprezam aquilo que é muito precioso. Eu sempre falo, sabe, Rony? Que às vezes a gente reclama de uma máquina cheia de lavar-roupa, né? E eu digo assim, Senhor, que privilégio a gente ter filhos saudáveis que sujam as roupas e a gente pode lavá-las com saúde. Então, se a gente olhar para a nossa vida hoje, a gente tem muito mais para agradecer. E pessoas gratas, elas têm o poder de rasgar os céus. Amém. Sabe, eu acho que a murmuração fecha os céus, mas a gratidão abre. Então, nós temos grandes riquezas. A gente olha, talvez, para grandes ministérios, grandes ministros, e Deus está procurando só pessoas que sejam filhas, que amem a Ele de todo o coração. Vou até contar um testemunho, Vivi. Uma vez eu estava lendo Provérbios 31, né? A mulher virtuosa. Eu falo que a briga da sogra começou aí, porque foi a mãe do rei Lemuel que falou, meu filho, é esse tipo de mulher que você tem que casar. E aí, que você tem que escolher, né? E ela começa a falar as virtudes de uma mulher. E aí teve um dia que eu estava lendo essa palavra e lá tem uma parte que falava assim, a mulher levanta cedo e dá ordem às suas servas. Foi a minha deixa. Eu falei, Jesus, Senhor, eu estou aqui levantando, né? Levantando cedo. Mas cadê as minhas servas? Para quem que eu vou dar ordem? Eu não tenho servas. O Espírito Santo me pegou naquele dia e ele falou exatamente dessa gratidão. Ele falou assim, vai lá na sua lavanderia. Eu fui lá e lá estava a máquina de lavar. E ele falou, quem tem lavado as suas roupas? É você ou a sua máquina? Eu falei, a minha máquina. Ela é a minha serva. Ele falou assim, ela é sua serva. Uau. Aí ele falou, vai lá na cozinha. E eu fui na cozinha. E ele falou, quem tem lavado as suas louças? Eu falei, a máquina de lavar a louça. Ele falou, é mais uma serva. Então é essa gratidão, da gente olhar para o nosso lar, né? Como você falou, com uma gratidão, você está fazendo um culto ao Senhor. Eu acho uma delícia poder deitar à noite e falar assim, uau, dever cumprido. Os meus filhos estão com barriguinha cheia, porque eu consegui fazer uma comidinha gostosa, a casa tá limpinha, cheirosa, estão deitando. Isso é maravilhoso. Um lençolzinho limpo. Gente, isso é maravilhoso. Eu acho que isso é sucesso. Exato, porque ministério é servir, é serviço. Não é ser visto. Isso. É serviço. Olha, isso é profundo, hein? Às vezes as pessoas confundem as coisas e esquecem que aquilo de mais precioso que elas têm estão dentro de casa. Sim. E às vezes um ministério que pode vir e Deus pode de repente usar mulheres que estão aqui nos assistindo para milhares de pessoas, e isso é maravilhoso, mas isso vai gerar desgastes. Sim. Que a sua casa vai te recuperar. Exato. Eu digo, às vezes eu tenho desgastes em viagens, cansaços, né, pressões, que eu largo minhas malas na minha casa, é meu lugar de reposicionamento, é meu lugar de ser até assim, recuperada. Sim. Porque as multidões nos arrancam, mas os íntimos nos, sabe, eles nos preenchem, né? Nos alimentam. Nos fortalecem. Então, é muito lindo quando a mulher tem esse entendimento, porque ela é uma mulher que vai voar, mas ela tem raiz. Exato, ela tem um ninho para voltar, Ela tem um ninho, né? para voltar. E esse ninho tem que estar bem cuidado. Então vamos falar desse ninho aí. Vamos lá. Você é uma ministra do Senhor, você é mãe, você é esposa, né? Você é serva do Senhor. Como que a gente consegue conciliar tudo isso? Igreja, né? Pregações, eu sei que você não fica só na sua igreja local, mas você viaja bastante. E tem livro, é autora. E como é que você consegue conciliar tudo? Eu estabeleci bem cedo um esquema de proteção, né? Tudo que é sem limites acaba perdendo, a gente perde. Por exemplo, tem um parque na minha cidade que ele não tinha limites, ele não tinha muros. E o parque era vandalizado e tal.
o prefeito decidiu fechar o parque e o parque está cheio de pessoas, tem hora para iniciar, hora para acabar. Então, 2 coisas eu aprendi na minha vida com Deus: a ter limites e prioridades. Muito bom. E limites eu coloquei em tudo: até aqui eu vou, até aqui eu fico. E prioridades. Então, qual a minha maior prioridade hoje? Ser esposa. Meu relacionamento com Deus, ele está acima, ele não entra numa lista de prioridades, porque ele é a própria lista. Sim. Mas dentro do meu relacionamento com Deus, qual a minha prioridade? Meu marido, cuidar do meu marido, estar presente com a minha esposa, porque se o meu casamento não estiver bem, os meus filhos não estão bem, a igreja que eu pastoreio não vai ficar bem, nada que flui da nossa vida vai ficar bem. Segundo, ser mãe, as minhas filhas, né? Cuidar delas, são as minhas primeiras discípulas. Depois, a igreja que eu pastoreio, né? Eu estar presente, estar junto ao meu marido. Depois, eu tenho uma mentoria, que é o Casa de Isabel, que as mulheres que hoje mentoriam, que eu não consigo talvez ter presencialmente, mas Deus, graças a Deus, desse ambiente online. Sim, que a gente está até desfrutando. E depois vem as viagens. Então, as viagens estão lá em 5º lugar. Então, hoje eu priorizo estar em casa, priorizo estar na igreja. Eu poderia estar viajando o mundo. Esse ano mesmo eu tive 5 convites para o Japão. Uau. Eu tive convite para a China, para vários lugares. E eu disse não. Amém. Né? Uma filha casou, exato. Então, se você não... Você precisa priorizar aquilo que Deus te deu como maior, sabe, responsabilidade e autoridade. Eu gosto muito daquela palavra dos talentos, que Ele confiou coisas nas nossas mãos. Amém. E Ele vai voltar e vai perguntar: o que você fez com o que eu te dei? E eu quero ser fiel com aquilo que Ele me deu, sabe? Então, eu acho que limites e prioridade vão ajudar muito a calibrar você, né, mulher que está assistindo. Talvez cheia de dúvidas, iniciando o ministério, talvez pastoreando, né, quem sabe? Mas essas 2 coisas, né, essas 2 virtudes vão te ajudar muito. Gostaríamos de receber agora Camila Vieira. Amiga, seja bem-vinda. Obrigada, minha pastora linda. Que bom que você está aqui. Amém. Gente, hoje à tarde nós tivemos um tempo com a Camila que foi maravilhoso, falando sobre orgulho, hein, amiga? Gente, cada vez que eu ouço uma palestra da Camila e ela fala sobre orgulho, eu falei: Senhor, me ajuda que eu ainda estou sendo orgulhosa. Pastor, eu ainda fico dizendo: Senhor, de novo a mesma palavra. Meu Deus, a mesma palavra. Mudo disso, que eu acho que é porque eu preciso continuar ouvindo. Eu acredito assim que é uma das raízes, né? O Paulo Vieira mesmo até fala, né, que é a raiz de tudo, né? Raiz de tudo. De todas as feridas, de todo o problema, né, do ser humano está vinculado ao orgulho, né? Conta um pouquinho pra gente, Camila, dessa palavra que você deu hoje à tarde. Essa palavra, e quando eu falei, disse: Senhor, me dá uma nova palavra, né? Me dá uma nova palavra. Ele até me dá outras palavras, mas tem situações que parece que... Sabe quando você vê a voz? Na hora que veio o convite, eu não tinha dúvida de que era sobre isso e que tinha que trazer as máscaras. Por que o orgulho, ele é tão danoso? Porque ele nos rouba a consciência. Uau. Né? Ele nos cega. O orgulho nos cega. Nenhum orgulhoso acha que é orgulhoso. Sim. Nenhum orgulhoso tem noção de que é orgulhoso. A gente está falando para mulheres? Sim. Nenhuma orgulhosa tem noção de que ela é orgulhosa. Né? E o orgulho, ele tem a capacidade de não só nos cegar, como de nos tornar mentirosos, porque a gente passa a dissimular, nós passamos a manipular, nós passamos a criar estratégias para convencer e atingir os nossos objetivos. Sim. E o terceiro malefício é que ele sempre me coloca num lugar de defender o meu ego e nunca de verdade tirar de mim uma versão que constrói alguma coisa à minha volta. Né? É um vitimismo? Sempre destrói a vítima. Uma hora eu sou arrogante, prepotente, que deixo muito claro, outra hora eu me faço de vítima, sofredora, mas eu continuo sem aprender em nenhuma das 2 situações. Sim. Eu não recebo para mim. Esse é o problema do orgulho. O problema é sempre dos outros, nunca é meu. Uau. Então, eu acho que é por isso que ele quase acabou a minha vida. Ele quase acabou o meu casamento. Né? Engraçado, quando eu estou falando aqui, o Espírito Santo disse muito claro agora para mim. O casamento era o menor que ele estava acabando. Como? O casamento era o menor, entre aspas, o casamento é a prioridade, mas ele destruía a mulher que Deus tinha me feito para ser. Uau. Porque eu entrei para salvar o meu casamento nessa jornada de transformação. Mas chegou um momento que a própria pastora Zindete olhou para mim e disse assim: e se ele não desistir do divórcio? Você vai desistir do seu processo? Eita. E se você
nadou, ele disse, estou decidida, não quero mais, e aí? Você vai abandonar o processo de transformação, de moer o seu orgulho, de se transformar numa mulher que parece com um projeto de Deus? Uau. Quem te motiva? É agradar a Deus? Agradar, ou se livrar do divórcio? E aí foi esse momento que a chave virou. Acho que só nesse momento deixa eu entender o que é que significa esse orgulho. Né? Porque até então era um grito desesperado, deixa eu só acabar minha dor. Aí eu acho que não era arrependimento, era remorso. Com certeza. A Vivi, ela é santa, nasceu assim toda lindona, assim, ela não tem Deus, orgulho, não? Por isso que eu sigo ela. Modelo. Amiga, a gente estava até falando aqui sobre a questão do casamento, né? Das prioridades. Vocês são duas mulheres super ocupadas, né? Vocês tocam milhares e milhares de mulheres. A Vivi compartilhou sobre a rotina, o que ela faz, né? As prioridades dela. Conta pra gente um pouquinho, assim, dessa sua... dessa questão mesmo, como lidar com a maternidade, com uma empresa que vocês têm gigantesca, o Método CIS, né, que acontece para milhares e milhares de pessoas. Eu já fiz, se você não fez o Método CIS, aconselho a fazer, porque é mudança de vida, né, é um desvendar dos olhos, né? Como que você lida? Eu não ouvi a resposta da Vivi, mas para mim eu acho que simplifica a vida. Para mim isso é muito claro assim. Primeiro, não negocie o que é negociável. Olha. Diga não para tudo aquilo que ameaça o que para você é um valor inegociável. E eu aprendi isso tem coisas que eu não digo, assim, que não tem perigo de me roubar. Existem algumas coisas, eu sempre trabalhei muito, eu tive viajar com minha primeira filha, eu tinha 6 meses, eu tive que fazer minha primeira viagem. E eu clamava para Deus, eu dizia, Senhor, olha que eu nem tenho um relacionamento que eu tinha com Deus, eu dizia, mas Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma forma de que isso não gere uma ferida, um sentimento de abandono ou de não ser prioridade da minha vida. Sim. Então eu criei alguns hábitos dentro da minha casa que são inegociáveis. Quem leva meus filhos para a escola todos os dias sou eu. Não importa se tem motorista esperando, se eu estou cansada, se eu cheguei de um evento às 3 da manhã. Quem acorda para levar para a escola todos os dias sou eu. Quem coloca para dormir sou eu. Uau. Quem cobre o pequeno de 9 anos, quem deita, quem lê a Bíblia, quem ora, quem faz carinho, quem acorda de madrugada sou eu. Então eu fui criando momentos. Eu e meu marido tomamos café junto da manhã todos os dias. A mesa está linda, posta, só para nós dois, a melhor louça da casa. Então, assim, são coisas simples. Da rotina, da né? rotina, que vamos plantando sementinhas. Para mim você é importante. Isso para você é prioridade, para mim é prioridade. Então, eu acho que não tem mágica. Agora, enquanto eu estou falando aqui, sabe o que eu vejo, Rony? Eu sou cercada de mulheres, assim como a Vivi, assim como você. E eu vejo muitas mulheres com a bagagem cheia de justificativa e explicação para não fazer o básico. Né? E se ela souber que ela está morrendo pela narrativa dela. Uau. Sim. Né? Então, assim, gente, se esse é o múltiplo papel que Deus nos deu, faz com graça, porque você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, faz sem reclamar, faz sem murmurar. Que com privilégio gratidão, você ter né? um marido, que privilégio você ter filhos, que privilégio você ter uma casa. Não, que privilégio você ter um negócio para cuidar. Imagina outras mulheres no seu lugar, gostariam de ter seu marido, gostariam de ter filhos que você tem. É tudo narrativa. É assim. E aí vem com uma narrativa de peso, de dificuldade. É impossível. Não é impossível, ela consegue. É verdade. Né? A gente desfruta daquilo que a gente planta. É isso. A gente vai colher. E o produto, né, daquilo que a gente planta, o valor da semente, a escolha da semente correta. Uau. Eu estou estudando sobre isso agora. Muito se fala sobre plantar e colher. Mas a Bíblia diz que a gente vai colher aquilo que nós plantamos. Então existe a escolha da semente do que eu vou plantar, sabe? Então a gente precisa ter essas escolhas. Escolhas. Estão disponíveis. E a escolha é no dia a dia, né? Vocês duas, a Camila, a gente chegou depois aqui do nosso bate-papo, mas vocês falaram duas coisas muito importantes. Vocês falaram a mesma coisa, que é a rotina. A rotina. Né? E essas escolhas são da rotina. Porque não adianta você tomar uma decisão hoje, mas amanhã você mudar ela. Se você não permanece naquela decisão correta, você, às vezes as mães de adolescente vêm, né? Talvez para você também. O que eu faço agora? Lembra que você continua sendo mãe. E aí, assim, poxa, às vezes eu digo, mas esse adolescente é resultado de uma criança, de coisas que você plantou na infância. É uma conta que chega, né? Você passa o cartão, mas vai chegar uma conta. Então você vive, vai chegar uma conta boa ou ruim, né? Sim. Então eu sempre falo, começa agora certo. Começa plantando certo, escolhe sementes, né? Não estava presente, agora estou. É isso aí. Entende? É isso. Vivi,
Isso é uma pergunta muito recorrente. Dizem assim: Camila, meu filho agora está com 15 anos, agora tranca a porta do quarto, agora se fala os gritos, só quer ter, o que é que eu faço? Perdi a conexão com meu filho. Primeiro, lembra que você continua sendo mãe, a autoridade está sobre você. Segundo, esquece, você não tem que ter medo nem de choro, nem de porta batendo. É isso aí. Aquele poder da autoridade, mas isso é uma mulher que tem que saber que ela é mãe. Segundo, se você errou a semente errada, se você errou, mostra vulnerabilidade para ele, vai lá, filho, senta aqui, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pelas vezes, pela ausência, por não ter sido prioridade, e eu quero reconstruir essa ponte. Então, assim, a verdade, nesse momento, você, primeiro, a verdade sempre vai ser o melhor caminho. Seu filho vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, ele vai chorar, ele vai botar para fora a ferida dele, depois ele vai dizer, eu posso contar com ela, nossa, então eu posso errar também, e eu posso falar para ela dos meus erros, e a ponte é restabelecida, mas aí ficam duas luta de egos. Tentando se defender, um tentando se defender do outro. A mãe tem que ser vulnerável. Com certeza. E mais uma coisa em comum, além de serem mulheres de Deus, lindas, abençoadas, acabaram de casar as filhas. Ai, gente, a gente tem muitas coisas em comum e a gente nunca tinha se encontrado. E olha que foi difícil esse encontro, viu? E foi agora, né? As duas casaram agora. Foi. Conta aqui, compartilha. Eu quero que cada uma compartilhe, porque a gente está falando de filhos, de criação. E a gente tem esses desafios mesmo, principalmente na modernidade, né? Que a gente vive hoje. Eu queria que vocês compartilhassem algo que vocês viveram durante a adolescência e agora, como pais de filhos, né, como pais que levaram as filhas ao altar, mães que levaram as filhas. Conta pra gente um pouquinho da experiência. O seu tá mais recente. Que eu vivi com a Vitória na adolescência foi muito aquela questão, mãe, todo mundo vai, né? Mãe, todo mundo. E eu lembro que eu disse uma frase durante a infância e a adolescência toda dela: filha, ser diferente é um presente. Uau. O tempo inteiro, ser diferente é um presente. Sim. Ser diferente agora talvez seja um pouco desconfortável, mas vai trazer frutos muito lindos, né? E ela casou, faz 2, 3 dias que ela casou. E eu digo que o casamento dos filhos é a formatura dos pais, né? Sim. O casamento de uma filha é a formatura de uma mãe. Porque tudo que eu podia ter feito, eu fiz até ali, entreguei, né? Para ela viver agora a história dela, a vida dela. Então, ela, antes de casar, ela me agradeceu. Ela falou, mãe, ser diferente realmente é um presente. Uau. Ela viveu os frutos de fazer escolhas, né? E ser diferente te coloca numa ponte de lançamento, sabe? Uma plataforma de Deus. Os céus entendem que você está conectado àquilo que Deus está fazendo. Sim. E dizer não para algumas coisas muito importantes, né? Nessa geração. Então, foi uma experiência muito linda ver a construção de um bebê, eu digo, né, do ventre ao altar, foi o meu caminho, né? Sim. Desde o momento que eu descobri a gravidez até o momento que eu entreguei ela e vi ela dizer sim, né? Que linda. Do ventre ao altar, eu disse, foi uma longa caminhada, mas foi uma caminhada tão preciosa, sabe? Eu até quero encorajar as mães que estão assistindo, que não desista. Vai chegar o dia da tua formatura também. Amém, amém. E vai ser tão lindo você entregar, assim, e receber, sabe, o prêmio de uma filha ou de um filho vivendo aquilo que o Senhor quer que ele viva, sabe? Sim. É um presente de Deus. Que lindo. Enquanto você falava, amigo, eu lembrei que a Júlia, eu estava grávida do Daniel, eu tenho um raspa de tacho, assim como a Vi também, né? Se bem que a minha, porque eu dei uma diferença maior. Mas o Daniel tem 9 anos, eu estava grávida do Daniel, a gente tinha ido passar 3 meses nos Estados Unidos e a Júlia estava com 12 para 13 anos, entrando com 12 anos e meio, bem aquela fase, bem filha da adolescência, e ela devorava, a Júlia sempre gostou muito de ler, e ela devorava aqueles livros. Eu não sei o nome da autora, mas sempre a capa parecia roupa de princesa. A Vitória leu esses livros. E aí eu comecei a ver que lá sempre tinha um príncipe, tinha uma história de romance. Sim. No meio dessa história. E o meu marido olhou para mim um dia e disse assim, amor, nós precisamos fazer um pacto com Deus nessa fase da nossa filha. Porque é uma fase muito crucial entre o caminho que ela vai escolher nos 13 anos de idade. E eu lembro que a gente passou um Réveillon sozinho na casa lá em Orlando, botamos as crianças para dormir e nós fomos para a sala apresentar diante de Deus os nossos objetivos para o ano seguinte, as nossas metas, e nós fizemos uma oração para o Senhor, dizendo, Senhor, a gente entende que chegou um ponto de virada na vida da Júlia.
ela sempre foi sensível ao Senhor, cresceu dentro da igreja, cresceu em escola dominical. A Júlia, ela é o ambiente mais familiar para ela, mais gostoso dela é dentro da casa do Senhor. Mas o mundo tem seus encantos. Sim. E a gente sabia que naquele momento ia ser um ponto de virada. E nós fizemos, estou te dizendo, mãe, apresenta para o Senhor o coração dos teus filhos como um ato profético. Senhor, eu te apresento a minha filha agora. Que o Senhor atraia o coração, que o Senhor, né? E como pais, nós fizemos isso na virada de Réveillon. E é bom ouvir a nossa história e sem chamar a Júlia, se ela sentasse ali 7 dias depois. Olha como nosso Deus é fiel. 7 dias depois, a Júlia disse que acordou num coração e acordou com algo novo no coração, queimando no coração. E ela escreveu uma carta, escondendo o coração dela, com 13 anos de idade. Uau. E eu vi o testemunho da Vitória. Assim, são histórias muito parecidas. A Júlia escreveu com 13 anos uma carta, dizendo que uma oração onde ela pedia que Deus guardasse o coração dela, fruto da nossa oração de 7 dias atrás. Uau. Que o Senhor guardasse o coração dela dos valores do mundo, dos lugares do mundo, das pessoas do mundo, e que só desse o coração desse para quem fosse o marido dela. A Júlia nunca namorou também, ela namorou com o marido dela. E Camila, como é que foi depois disso? O mundo não continuou existindo? Claro que continuou existindo, mas a gente fazia as perguntas certas. Olha só. Então a Júlia nunca foi para uma festa, a Júlia nunca pisou nesses lugares do mundo. E na hora que eu lembro como se fosse hoje, mães, nada contra, tá? Mas cada um faz as suas escolhas para os seus filhos. Ela chegou e disse: mãe, meu sonho é ir pro show do Justin Bieber em São Paulo. Aí eu olhei para ela e disse assim: bom, você foi, eu vou. Eu não vejo a menor graça ir para um show no Justin Bieber, mas sozinha você não vai. Então se você for, eu vou ter que ir. Aí o Paulo olhou e disse assim: senta aqui na minha frente, filha. Vou te fazer 3 perguntas. Me fala quem você é. Me fala quem você é. Aí ela veio com a frase pronta: ah, sou uma filha de Deus. Não, fala mais. Fala o que Deus colocou na sua vida. Falou. Ok. Filha, quais são os projetos de Deus para você? Quais são as palavras que você recebe do Senhor? Aí ela falou. Aí depois ela olha, aí ele disse assim: agora eu não vou fazer nada. Agora, amor, termina. Eu olhei para ela e disse: ok. Quem você é e o que você carrega combina com o ambiente? Não vou dizer sim ou não. Você vai dar a resposta. Ah, mãe, então já fez a pergunta? Ok. Então ela saiu chorando pro quarto. Acho que nunca mais ela perguntou. Uau. Então, Camila, qual o caminho? A adolescência já é uma colheita. O caminho é desde o teu ventre. Reforça a identidade. Não com palavras, mas com comportamentos. Deixa ela ver que você é prioridade ela é prioridade para você. Deixa ela ver que você abre mão de qualquer trabalho, de qualquer coisa, se ela precisa de você. Deixa ela entender que ela é amada, que ela é cuidada, que ela é protegida. Que ela tem valor, que o valor não é o que ela faz, é quem ela é. Exato. Não é o que ela faz, não é a nota boa da escola, não é se ela atende às suas expectativas. Então, é uma construção, né? É uma construção. A semeadura, né, de Deus não se zomba, a Vivi citou. E o meu marido disse que está tudo certo, todo mundo tem a vida que merece, que é a autorresponsabilidade. Então, quer colher bons frutos, né? E é o trabalho, né? É o trabalho. Existe um trabalho. No meio de tudo isso, às vezes as mães... ou até as pessoas acabam vendo as histórias, achando tudo muito bonito, né? Dar o primeiro beijo no altar, uau, que lindo, né? Mas teve muito choro. Nossa, teve muita renúncia, dúvida, muita choro, dúvida, medo, muita tentação, porque a tentação não é pecado, né? Às vezes quando a Vitória dizia: mãe, eu tô me sentindo tentada na época do noivado, eu falava para ela: filha, isso é normal, seria muito estranho se tu não tivesse. Graças então, assim, a Deus, né? Que exato, a então, química tá funcionando, né? Tem que funcionar. Tem renúncias, então a gente às vezes espera, porque a gente vive numa geração que quer benefício sem pagar nenhum preço, sabe? O emagrecimento já é o redutor. Isso aí. Entende? Então eu como o que eu quero, ou eu vou tomar uma pílula que vai resolver. Então nós vemos isso e as pessoas não querem construir, elas querem ter pronto. Então eu acho que essa questão de entender esses bastidores, tem muitas lágrimas. São renúncias, é santidade. Quem tem altar público é que um dia construiu um secreto. Então a construção do secreto dói, mas vale muito a pena. Dói. Muito a pena. É a melhor colheita, né? É a melhor colheita, mas é exatamente isso. E vai valer a pena. Vai. Então você aí fique firme aí. Às vezes seus filhos são pequenininhos, às vezes, né, você aí tá passando noites mal dormidas, né? Aproveita o chorinho, a gente vai embora. O quarto tá vazio, eles vão embora. É verdade. Então, assim,
que você seja aprovada nos mínimos detalhes, sabe? No lavar da louça, no arrumar da sua casa. A pastora Devi Tyrus falava muito sobre isso, né? Que muitas mulheres querem ser esposas, querem ser casadas, mas não querem ser esposas. Uau. Então a gente precisa mesmo, né, voltar esses cuidados para o lar, né? Você tá sabendo o que seus filhos estão comendo, com quem que eles estão, aonde eles estão indo. A mãe cuida disso, na nutrição. Né? A mãe é mãe chata, não é? A gente não tem que ser chata? Eu amo a minha mãe chata que me deu, que fez toda a diferença na minha vida. É isso. Eu falo com a minha filha, né, com os meus filhos, eu falo, eu e Lester, meu marido, a gente não fala, nós somos seus amigos, não, nós somos seus pais, nós somos mais do que seus amigos, nós somos seus pais, a gente vai te orientar, a gente vai, sabe, te corrigir a hora que precisar, vai te elogiar também a hora que precisar, mas nós somos seus pais, e essa é a função dos pais, é gerenciar os filhos, principalmente nessa fase da adolescência, que é tão turbulenta, né, essa parte da sexualidade, que hoje está tão banalizada. Então a gente realmente ser firme nos nossos nas nossas condutas, nos nossos, naquilo que a gente acredita, né? E é tão lindo, né? As duas meninas, né? Casando virgem, gente. Isso a Vitória nem beijo não deu. Beijo. Né? Ela deu o primeiro então, beijo. Assim, a Júlia deu o primeiro beijo no Luigi depois do casamento civil. Que ela casou no civil mesmo. Gente. Meu Eles também Deus, fizeram. E foi no começo do namoro. Não, desculpa, a verdade não é essa. No começo do namoro, eles se beijaram. Olha isso. No começo do namoro, eles se beijaram. Eu acho que eles estavam com 1 mês de namoro. Eles dois chamaram. Ela chegou pra mim e disse: mãe, se nós continuarmos nos beijando, nós não vamos se manter em santidade. Aí eles pararam de se beijar. A Vitória falou exatamente isso. Foi essa. Eles se beijaram com 1 mês de namoro. Sim. 1 mês e pouquinho, eu não lembro as datas, mas aí eles chegaram os dois pra mim e disseram: mãe, a gente fez um voto em oração, nós fizemos um jejum de 1 semana, nós tivemos decisão, nós só vamos nos beijar casados. E eles foram se beijar no dia do casamento civil. A Vitória falou isso, ela disse assim: mãe, ainda bem que eu tenho esse voto. É isso. Porque eu acho que se eu beijasse ele nesse período, eu não sei se eu conseguiria. Sim. Que é muito difícil. No mundo de hoje, né, que tem o dizer, né, lavou tá novo. Exato. Gente, né, o sexo é muito mais do que isso, né? É uma aliança de corpo, alma e espírito. E eu acredito numa geração que vai pegar aquilo que tem valor e vai levantar de novo. Aleluia. Sem vergonha, sabe? Sem medo. Sim. Vários sites aí estão falando sobre o beijo, né? Esse primeiro beijo. Sim. E muitas moças banalizando. Sim. Jamais faria isso. Jamais ousaria casar com alguém sem um test drive. Uau, meu Deus. E eu pensei, olha... E o test drive serve pra tudo, não é só o beijo, né? Aí eu penso, meu Deus, e eu falei pra Vitória, filha, sobre esses comentários: mãe, meu Redentor vive. Aleluia. Eu vou levantar mais alto o nome dele através da minha vida. Porque não é mais apontar o prédio torto, é construir um reto do lado. Uau. Exato. Todo mundo vai saber, esse prédio está torto. Porque o reto, uma nova referência agora. O reto denuncia, sabe? Então, a sua vida, não a sua palavra, quem você é, quem você vive, é que vai honrar o nome de Jesus. Amém. A gente aproveitando que nós entramos nesse tema da sexualidade, eu sei que muitas mulheres aí, né, sofrem com várias situações, mas eu queria que vocês dessem uma dica como esposas, algo que não pode faltar nessa área do casamento. Que para vocês fazem, não que vocês tenham que falar o que vocês fazem, não, mas que vocês acreditam, coisas que vocês acreditam, assim, dentro do casamento. Ela olhou para mim, vai deixar comigo primeiro? Não precisa abrir intimidade, não, é só falar assim, geral. Não, vamos lá. Eu acho que uma coisa, enquanto você falava a pergunta, que foi muito forte no meu coração, a mulher, via de regra, o drive sexual da mulher é diferente do drive sexual do homem. E a gente pode contar a historinha que a gente quiser. Somos mais ocupadas, somos mais atarefadas, pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo. E o homem está sempre disposto. O homem é como se fechou a porta de casa. Tudo certo. Tá tudo certo. E a mulher tá pensando que horas ela tem que acordar, que horas vai dormir, quantas horas ela vai dormir. Na cartolina que tem que comprar no dia seguinte. Exatamente. Então, assim, primeiro, somos diferentes e eu entendo que tá tudo certo. Deus nos fez assim, então esse é o formato, né? E não usar isso como justificativa. Sim. Segundo, tem muitas mulheres vivendo disfunções sexuais por nunca terem parado para cuidar de si, do seu corpo. Mulher não funciona sem hormônio, amiga. Sim. Aí tá com a testosterona zerada.
tudo desorganizado. E tá cansada, tá fadigada e tá esperando e acha assim, não, me perdi a atração pelo marido. Não tem nada a ver com isso. E às vezes o marido não entende, acha que ela tá com uma vontade. Aí se sente rejeitado. Ele se sente rejeitado. Se sente, a leitura é essa. Então, todas as vezes que eu tive algum tipo de distanciamento, a leitura do meu marido é essa, me sinto rejeitado. E ele ainda diz assim, não vou mendigar. É isso aí. Ele diz, não sou mendigo. Né? Então, eu entendo, para mim, é uma área que eu preciso ser, eu nunca posso deixar no piloto automático. Eu tenho que estar atenta. Eu, Camila, com muita vulnerabilidade, eu preciso estar atenta. Na minha agitação, nas múltiplas tarefas, eu tenho que estar atenta. Opa, essa semana, vamos lá, quais são os momentos. Coloca na agenda, gente. Coloca na agenda. Mesmo. Hoje tem agenda compartilhada de celular. Coloca lá, hashtag hoje tem. É isso. Para mim, eu tenho que ser intencional. Sim. Tem mulher que não precisa. Eu preciso ser intencional para que fique tudo, para que ele não seja mendigo. E que ele se sinta completamente feliz e honrado. Não, porque o diabo tem sido intencional em acabar com os casamentos. E essa é uma área muito importante. É isso. Né? O homem, ele é totalmente visual. Então, você precisa se educar aí visualmente também. Né? O meu marido, tá com falta, né? Então, a gente sabe que essa mudança hormonal que a gente tem durante o mês. Então, aqueles dias que você, às vezes, se sente mais fraquinha, né? Não é isso. Faz alguma coisa aí, toma uma guaraná e vai. Eu acho que a melhor frase é assim, bem prática. Não espera você ter vontade ou estar com tempo livre. Isso. Né? Seja intencional de propósito. Se organize de propósito. E outra coisa que eu aprendi ao longo da vida, são 25 anos de casado, né? É que a ausência, a abstinência gera o desinteresse. Com certeza. A prática aumenta o interesse, aumenta o apetite, né? Então, quer resolver? Faça, treine até se tornar e daqui a pouco o apetite vem. Não, e apóstolo Paulo ainda fala mais, ele fala assim, não façam jejum de sexo, a não ser com consentimento dos dois, e não façam por longo período de tempo, para que não caiam em tentação. É isso. Então, aquela mulher, aquele casal que fica muito tempo sem um relacionamento íntimo ali com o marido, ele acaba se desviando, né? Perdendo interesse, enfim. Vivi, fala, o seu conselho. Eu acredito, concordo com o que a Camila falou, assina embaixo. Mas também creio que a mulher que se ama, pegando o gancho do que ela disse, se a gente não se amar, a gente não vai amar o outro. É o princípio, né, de se cuidar, de se amar, de se gostar. E envolve muito relacionamento, investimento de tempo, né? Às vezes numa agenda agitada de pastores, imagina a gente, né? A gente sai para jantar sozinho uma vez por semana. Ai, que delícia. E aí a gente senta na mesa, porque o sexo não começa na cama. Né? Ele é o dia, ele é aquelas percepções que a gente vai tendo. As preocupações, por exemplo. Lembrei que você está sem chinelinho. Lembrei que o seu pijama está meio gasto. Sabe? Aquelas lembranças. Passei o dia pensando em você. Sabe? Uma coisa que a gente pratica muito lá em casa é beijos despretensiosos no meio do dia. Abraços. Não só lá naquele momento, mas ir cultivando isso, sabe? Esse namoro no meio do casamento, né? Esse amor, essa paixão. Eu tenho também 25 anos de casada e uma aliança eu fiz com ele quando a gente casou. Não vamos permitir nunca que isso acabe, sabe? Eu quero ser tua eterna namorada, estar do teu lado, ser apaixonada, mesmo com os compromissos, responsabilidades. Então, isso envolve tudo, eu acho, né? A forma como a gente lida e como nos cuidamos, como eles também nos tratam. Eu acho que é uma via de mão dupla. Amém. Eu vi ela falando de os beijos despretensiosos no meio-dia. Em dezembro, de dezembro para cá, eu fiz algo que revolucionou a minha vida, tá? Coloquei despertador, tá? Ao longo do dia. Se você pegar meu celular, isso pode abrir. Ligar para validar. Dar um abraço de 40 segundos. Eu tenho isso ao longo do dia inteiro. Às vezes uma mensagem. Uma mensagem. Eu quero só te lembrar que eu te amo, tô com saudade. Faço isso. Meu tá no despertador, não que é pra vejo não a ter hora perigo. de você chegar em casa. Né? Muda, gente, o dia da pessoa. É isso. É aquilo que às vezes a gente fazia no namoro, todos os dias para profetizar. Não, e eu falo isso em relação a conquista. Tudo. Porque não só nessa questão do casal, que também é maravilhoso, mas experimenta ser uma grande semeadora de palavras de encorajamento para pessoas. Sim. Nos filhos mesmo, chega às vezes para a Isabela, digo, filha, como você desenha bem. Eu estou impressionada com o seu desenvolvimento no desenho. Olha esses olhos que você fez, olha a realidade disso. Sério, mãe? Então isso encoraja. Às vezes nós precisamos sermos lembradas de quem somos. Sermos encorajadas. E às vezes eles precisam ser lembrados que são amados, né? São desejados. Queridas, que delícia. Muito obrigada pelo bate-papo.
A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria que vocês deixassem aqui uma palavra de encorajamento para essas mulheres. Palavra, né, para vocês não existe família perfeita, não existe mulheres perfeitas, não existe mulheres ideais. Pode até existir na cabeça de alguns, mas existem mulheres reais. Amém. Seja uma mulher real, cheia de virtudes, que o seu melhor amigo seja o Senhor Jesus, seu relacionamento com Deus seja a base de tudo na sua vida. Sabe, que às vezes no meio da noite você largue tudo e vá para a presença de Deus, como aquela água que limpa, que lava, que direciona, que uma sabedoria sem igual deixe sobre você, uma unção do céu. Abençoa a tua casa, teus filhos, a tua família. Em nome de Jesus. Que você viva o Éden, o céu, dentro da sua casa. Amém. Glória a Deus. E eu acho que a palavra final é pegando essa visão de que você é real, né? De que você é real, Verdade. do jeitinho que você é, do jeitinho que você é perfeitinha ou cheia de coisas. O que veio no meu coração foi: não tolere o que está errado. Sim. Não se acostume com o que está disfuncional. Não ache que é normal a vida fora do lugar. O casamento infeliz, você cheia de medo, de angústia, de tristeza, a frieza espiritual. Assim, muito forte no meu coração. Não tolere aquilo que está diferente do que Deus planejou para a sua vida. Amém. E aí você não tolera, porque a não tolerância vai fazer com que você busque um novo lugar. E aí você lembra: sou do Senhor. Existem projetos na minha vida. Qual é o caminho de volta que eu faço? Como eu volto para os pés de Jesus? Como eu deixo Ele restaurar a minha identidade? Como eu paro de me acostumar, né? E a gente vai para a palavra de Deus: não vos conformeis, não vos amoldeis com esses padrões. Então, o padrão que está sendo estabelecido agora não é de Deus. Você não faz parte desse padrão. Não tolere, não se conforme. E como é que você entra debaixo dessa palavra de bênção, dessa palavra de proteção de uma mulher especial, escolhida, um coração sensível à voz de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, né? Então é isso, são os dois movimentos. Não tolera e vai para esse lugar que a nossa pastora disse. Glória a Deus, amém. Quero agradecer mais uma vez, obrigada, viu, por palavras de sabedoria sendo derramadas aqui. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão sendo abençoadas com esse Globalcast. Amém. Muito obrigada, viu? E fique aqui com a gente, nós temos outros convidados e vai ser lindo. Tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Que você possa, quem sabe ano que vem, estar com a gente aqui participando da nossa Lagoinha Global, a nossa conferência anual, que tem sido realmente um tempo de alinhamento, de trazer visão mesmo para a igreja, para o reino de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe, que Deus te abençoe. E aí, um grande beijo. Tchau, tchau.